Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está aqui com mais uma videoaula, tá? E nesse vídeo a gente vai consertar essa plaquinha aqui, tá? Então essa plaquinha aqui, ela não tá ligando, ela não dá bip, não dá nenhum sinal de vida, tá? E a gente vê aqui que, né, já foi substituído o LNK, tá? Porque tem aqui, ó, uma resina e temos aqui a resina nos capacitor, tá? Então, vamos ligar aqui essa plaquinha na tomada. Vamos colocar nossa garrinha jacaré aqui no negativo, né? Que é o comum aí que vai para todos os relés, tá? Ou, perdão, todos os triac. Então ele é o pino comum. O pino comum, tá? Vou colocar aqui o nosso osciloscópio. Nosso osciloscópio portátil, tá? Tá aí nosso osciloscópio portátil. Tá aí. Vamos ligar a nossa placa na tomada. Já liguei a plaquinha na tomada. E nosso osciloscópio aí tá ajustado para 10 volts, 50 volts por divisão, tá? 10 volts. Tá aí, ó. Volts div 50 volts e 7 div em 20 microsegundos. Então a nossa placa já está ligada na tomada, tá? Eu vou encostar aqui no pininho aqui. Eu vejo que a nossa placa não deu bip, tá? Não acendeu nada aqui, ó. Já descobri o defeito dessa placa, mas eu vou mostrar para vocês o que foi feito até aqui. Então vamos medir aqui no pino de entrada. Deixa eu ver aqui. Só ajustar ele aqui. Ah, tá em vezes 1. Tem que ser vezes 10. Coloca aqui. Tá aí, ó, nossa senoide, tá? Veja que aqui eu tenho 190 volts. A tensão tá um pouco baixa, tá? Mas a gente sabemos que essa tensão ela oscila, ela já está em 201 volts. E essa é a nossa senoide aí da rede elétrica, tá? 60 Hz. Então está perfeita. Então ela está alimentada aí perfeitamente, tá? Correto? Veja aí, ó, 197 volts, 60 Hz a frequência da nossa rede elétrica e a senoide aí está belezinha. Então vimos que nós temos a alimentação aí na placa eletrônica. Então, vamos desligar aqui a placa, tá? Vamos descarregar aí os capacitores, tá? Eu utilizo aí essa ferramenta, tá? Um resistor aí de 100 ohms, tá? 50 watts. Então a gente encosta aqui nos capacitor para descarregar os capacitor, tá? Você não correu de levar um choque nem de estragar seu aparelho. E vamos lá para as nossas técnicas. O que a gente aqui utiliza para... Quais são as técnicas, né? A gente usa aí 4 passos, né? Primeiro passo, inspeção visual. Segundo passo, teste a frio na placa, tá? O que a gente pode testar a frio? Os semicondutores, bobina, diodo, capacitor, para ver se não está aberto ou em curto. Testar as trilhas. Terceiro passo, energizar. Não, o terceiro passo é a engenharia reversa. Mas a engenharia reversa eu só utilizo para plaquinhas que a gente não conhece. Então, como que se trata de uma plaquinha da Electrolux, a gente já conhece, todo mundo conhece. Então essa terceira está descartada. Então a gente utiliza a outra que é a
energizar a placa e ver o que está acontecendo. Então vamos lá para a inspeção visual. Aqui a gente consegue ver que temos aí, ó, temos aqui bastante sujeira na placa, né? Temos aqui, ó, esse resistor aqui, que é os 470, tá um pouquinho enferrujado, tá? Aqui, ó. Se bem que esses resistores eles não interferem aí quando a placa não liga, tá? É muito provável que o nosso problema vai estar aqui relacionado aqui, ó, com a fonte, tá? Esse resistorzinho aqui de 470K, ó, que está na fonte, normalmente ele costuma se alterar, tá? Quando ele altera, o LED Power fica só piscando. Você liga na tomada, ele já começa a piscar. Tá? Ela não inicia de jeito nenhum, fica o tempo todo lá o LED Power piscando. A gente pode ver os capacitores, ver se não tem nada estufado, tá? Tá perfeito, ver se tem algum resistor aí estourado, né? O diodo aqui. Às vezes esse diodo, ele tá pela parte de cima, tá? Nesse caso ele tá por baixo. Ver se o diodo está perfeito, tá? Se não tem trilha rompida. Então, aparentemente que a inspeção visual passou, né? Então vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é testar a placa a frio, ou seja, testar os componentes a frio. O que é que a gente pode testar a frio, pessoal? A gente pode testar aí diodo Zeno, quando tem. A gente pode testar em cima dos capacitor para ver se não tem curto. Podemos testar também, nesse caso, o LNK, para ver se o LNK não tem curto, tá? Trilha. Então esse é o teste a frio, tá? Normalmente eu testo só as trilhas e os semicondutores, né? Que é diodo Zeno. Belezinha? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar esse negócio aqui para dar uma levada aqui. Então, meu multímetro está aqui na escala de continuidade, tá? Aí, ó, continuidade. E vamos testar aqui essa trilha, tá? Até chegou a LNK. Daqui para cá nós temos uma bobina, tá? Então, vamos testar aqui no terminal. Ó, perfeito, tá? Bobina, beleza. A bobina tá legal. Vamos testar outra trilha, tá? Dessa trilha. Vem para cá. Daqui para cá tem o PTC. O PTC dá 70 ohms, né? 70 a 100 ohms. Então, vamos testar o PTC. O PTC é 84 ohms, tá? Belezinha. Aí nós temos aqui um diodo, né? Vamos lá, o diodo conduz de um lado e do outro lado ele não conduz. Então veja que ele está perfeito. Ó. Aqui conduziu, 582, e aqui não conduziu. Então até aqui tá beleza. Então a gente vem para cá, para o primeiro capacitor de 4,7. Aqui nós temos uma bobina daqui para cá. Então daqui para cá nós temos a bobina. Ó, veja que daqui para cá não conduziu, ó. Eu tenho uma bobina aqui, ó. Tá? Então essa bobina aqui é muito provável que ela esteja aberta. Então, o outro capacitor de 4,7 e temos aqui o dreno do LNK, tá? Então, temos um dreno aí. Então veja que eu encontrei o defeito no segundo passo, né? Que foi no teste a frio. Não precisou nem eu energizar a placa. Então, pessoal, eu já falei no canal no meu canal do YouTube que a maioria das placas que a gente aqui conserta, que 80 a 90% das placas que nós consertamos, nós nem precisamos ligar ela na tomada. Por quê? Porque a gente utiliza esse método dos 4 passos, tá? O terceiro passo você vai utilizar se houver, tá? Se houver necessidade de utilizar o terceiro passo, que é fazer engenharia reversa, isso a gente só faz quando a placa é estranha, a gente nunca viu a placa na vida, então a gente vai estudar a placa, tá? Mas 80 a 90% das placas que nós recuperamos, nós nem precisa ligar ela na tomada. Por quê? Porque a gente descobre o defeito ou na inspeção visual ou no teste a frio. Então, utilize esse método, tá? Use esses 4 passos aí do sucesso, que vocês vão ter sucesso, tá? 4 passos para o sucesso: inspeção visual, teste a frio, engenharia reversa e teste a quente. Se você não encontrar em nenhum desses passos o defeito, meu amigo,
O defeito é porque vai estar aqui, ó, no processador. Veja que eu utilizei o primeiro, não encontrei inspeção visual. Usei o segundo, teste ar frio, e encontrei o defeito. Então, veja que se eu ligar a placa na tomada e apenas pegar um bichinho desse aqui e fechar um curto aqui na bobina, ela já vai funcionar. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui como é fato que eu tô falando, tá? Como eu não estou mentindo. Vou colocar aqui a interface. Se bem que vocês vão escutar o barulhinho, né? O barulhinho de apito sonoro. Mas vamos ver aqui ela funcionando. Liguei a placa. Vou ligar aqui, ó, o rabicho. Vou ligar aqui, ó, o rabicho. Liguei a placa. A placa já tá ligada na tomada, tá? Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui como eu tenho tensão aqui, ó. Aqui nos dois terminais aqui, ó. Olha lá, ó. Veja que no meu multímetro eu tenho uma tensão aí de 218 volts. 218 volts. Vamos aproveitar e medir aqui ela a quente, tá? Com ela energizada. Vamos supor que a gente não encontrou o defeito aqui na inspeção visual e nem no teste aqui a frio, né? Testar os semicondutores para ver se não tem alguma coisa aberta ou em curto. Então, se eu não tivesse achado essa bobina aqui aberta, se a bobina tivesse beleza, a trilha tivesse beleza, o que eu ia fazer? Eu ia testar curto em cima do capacitor, na escala de continuidade, e ia ver se ia ter curto. Se tivesse curto, então é muito provável que o problema estava no LNK, tá? Então é assim que a gente descobre o defeito. Então, vamos testar aqui, ó. Sabemos que esse pino aqui AC1, verdade, esse pino aqui AC2, ele é o comum. Ele vai, ó, para todos os triac, é o comum de toda a placa. Então a gente vai manter essa ponta aqui sempre aqui, ó. A referência dela sempre vai ser aqui. E aqui a gente vai encostando nas demais. A placa tá ligada, ó. 214, tá? Aqui 215, do outro lado do PTC a mesma tensão. No diodo, a mesma tensão. Do outro lado do diodo, não vamos ter tensão. Por quê? Porque do outro lado do diodo já é tensão contínua. A gente está na escala de tensão alternada. Então vamos colocar aqui contínua. Então veja que aqui já vai aparecer tensão, 290. Ó. Aqui tem a bobina. De um lado da bobina tem uma tensão. Do outro lado aqui da bobina eu não tenho nada. Ou seja, essa bobina está interrompida. Tá? Não está chegando tensão aqui, ó, no dreno. Tá? No dreno aqui do LNK. Tá? Então, vamos testar aqui, né? Aqui ela tá normal, aqui ela tá aberta. Então vamos testar aqui. Vamos supor que estava tudo normal, a gente chegou aqui, né? Então a gente ia testar essa outra. Essa outra a gente só tem essa bobina aqui, ó, daqui pra cá. Ó, a gente tem a bobina bem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Esse pino é o mesmo aqui, ó, primeiro. Ó. Então aqui eu tenho uma bobina. Ó. De um lado eu tenho, do outro lado eu também tenho. Então essa bobina tá boa. Então, essa bobina tá aberta. Veja que eu vou fechar um curto nela aqui. E ela vai funcionar, né? Que ela tá aberta. Então se eu fechar um curto é muito provável que ela vai funcionar. Então vamos fechar um curto aqui. Ó. Veja que a placa bipou. E eu já consigo, ó, funcionar a placa, ó. Então o problema aqui é realmente a bobina aberta. Tá? Tá aí, ó. A placa funcionando perfeitamente. Vou soltar o jump aqui, ó, com o alicate, ela vai desligar, ó. Desligou. Então a bobina tá aberta. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz aí reparo nesse tipo de placa eletrônica, tá? É um vídeo rapidinho aqui, eu não vou mostrar trocando a bobina, porque é muito simples, é só tirar a bobina. Só tirar a bobina e soldar uma bobina nova, tá? Então vamos descarregar aqui os capacitores. Então, descarreguei aqui os capacitores. Então, vamos colocar aqui na escala de continuidade. Vamos supor que eu fiz o teste inspeção visual, não encontrei. Fiz o teste a frio. Testei aqui as bobinas. E as trilhas. Tá tudo perfeita, tá? Então, a trilha aqui tá perfeita. Essa bobina tá perfeita. Aqui a trilha, o diodo, PTC. Essa outra bobina aqui tá perfeita. E tá chegando aqui no LNK. Então, beleza. Não tem uma bobina aberta, o PTC tá bom, já testei também aqui, o diodo também tá bom. Então o que a gente vai ver? Ver se a placa não tem curto. Como que eu vou testar curto? Em cima dos capacitor. Coloca na escala de continuidade
Você vai medir em cima do capacitor, tá? Não me deu nada. Então, ó, tá beleza. Ó, veja que me dá uma leitura de um diodo, ó. De um lado conduz, de outro lado não conduz, ó. Eu gosto de testar esses componentes assim, eu gosto de testar com multímetro analógico. Testar curto ou fuga, eu gosto de testar com analógico, porque ele me conduz de um lado e do outro ele não conduz. Então aqui, ó, veja que não me deu curto, me deu a leitura de um diodo. Ó. Então, ó, deu uma leitura de um diodo. Então eu não tenho curto. Eu não tenho curto aqui no LNK, tá? Então, a gente já eliminou aí curto-circuito também. Beleza? Agora, se ele bipasse assim, dos dois lados que eu botasse ele bipasse, significava que eu tinha curto aqui na linha. E era muito provável que fosse o LNK. Tá? Aí você tinha que trocar o LNK e os dois capacitores de filtro de 4,7 por 450 volts. Ou se ele não bipasse, mas ele desse a leitura de um diodo, assim, ó. Desse desse jeito aqui, ó. Aqui deu um diodo. E quando eu invertesse, ele também desse um diodo. Desse esse mesmo valor aqui, ó. Então ele estava em fuga. Não é curto. Ele estaria em fuga. O LNK. Então ele estaria também com um problema. Vi que também tem um outro capacitor. Esse capacitor aqui é o capacitor aí que filtra a tensão de 12 volts. Então a gente vai medir em cima dele, ó. Tá, não deu nada. Quando eu inverto, ele apitou, carregou o capacitor, me deu aí, ó, 502, me deu a leitura de um diodo. Eu inverto, ele apita, carregou o capacitor e vai para infinito. Então, ó, me deu um diodo. Tá? Aqui eu já estou testando o curto aqui no regulador de tensão, tá? 7905. Se eu tivesse um curto aqui, provavelmente esse curto seria no LNK, ou aqui no regulador de tensão, ou no processador. Aí você arrancava ele fora, o 7905. Aí você vinha e media aqui de novo. Se o curto sumisse, o problema podia ser ele, ou podia ser... Na verdade, se sumir, o curto poderia ser ele ou aqui. Aí você testa ele fora, tá? Então, pessoal, veja que a análise de defeito aí é muito simples, tá? Então é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês adquirem isso aí como regra padrão na assistência de vocês. Utilizam esses 4 passos aí, tá? Eu chamo de 4 passos para o sucesso, tá? 4 passos para o sucesso são inspeção visual, teste a frio, engenharia reversa e teste a quente. Pode ter certeza que se você usar esses 4 passos aí, você vai conseguir diagnosticar o defeito aí do seu aparelho, tá? Então sempre que você trocar o LNK, troca esses 2 capacitores de filtro também, tá? Para quem não tem osciloscópio, com osciloscópio você consegue ver se tem ripple, né? Se tiver ripple em cima deles aqui, é porque a capacitância dele está baixa, então tem que ser substituído também. Quando a capacitância dele abaixa, a SR aumenta, então ele perde tensão, tá? Ele tem aí uma porcentagem de perca de tensão. Ele não consegue mais armazenar tensão suficiente para o funcionamento da placa. Então prejudica a placa. Belezinha, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Então, pessoal, como vocês podem ver, ó, já foi feito um jumper, tá? Eu não substituí a bobina, tá? Somente para teste eu aferi as tensões aqui para vocês. Então eu coloquei um jumper, tá? Então veja, ó, veja que a plaquinha já está funcionando, tá? Somente com um jumper, tá? Veja que no lugar da bobina eu coloquei um jumper, tá? Então a gente vai aferir aqui a tensão com o osciloscópio, tá? Tá em 100 volts por divisão, tá bom? E 20 microsegundos. Vamos medir aqui a tensão alternada. Aí, ó. Veja a senoide, tá? Nós temos 207 volts e um sinal aí, uma frequência de 60 MHz. Na verdade, 60 Hz, tá? Mega não, é 60 Hz. Tá aí, ó. Beleza? ...207 volts. Então, vamos medir aqui. Vamos seguir a linha. Vamos medir aqui desse outro lado aqui. Também temos. Do outro lado do capacitor, ou do diodo, D2, já vai ser tensão contínua. Então, vamos mudar aqui o acoplamento para contínuo.
Aí, ó, descer. Vamos descer aqui o traço, tá? Vamos descer aqui o traço. Beleza, e vamos colocar do outro lado o diodo. Então aí nós temos uma tensão de 284 volts. Tá aí, ó, 284 volts aqui embaixo. Tá vendo? Do outro lado da bobina, que eu não tinha nada, agora eu tenho a mesma tensão, ó. Veja que a tensão, pessoal, ó, ela vai lá pro dreno do transistor. Do transistor que está dentro do LNK. Então esse dreno aqui do LNK 306, na verdade é um dreno de um transistor MOSFET que está dentro desse circuito integrado, tá? Então tá aí, ó, veja que eu tenho 280 volts. Veja que a tensão está contínua, ó, tá? A tensão está contínua, viu? Se ela tivesse um ripple, algum ripple, se essa tensão não tivesse reta, significava que a minha linha tinha ripple, então essa linha não estava sendo filtrada corretamente. Então eu poderia substituir esses dois capacitores aqui, ó. Tá? Mas como tá uma linha super reta, tá, ó, veja que ela tá super reta. Aí, ó, então eu não tenho ripple, eu não tenho tensão de má qualidade aqui em cima do LNK, porque os capacitores estão filtrando os ripple. Os ripple é lá, aqueles ripple lá da tensão alternada, tá? Então, ó, veja que está super reta, então meus capacitores estão bons. Então veja que com o osciloscópio, você nem precisa de capacímetro, tá? Com ele você já consegue aí verificar a tensão. Então, está sendo entregue. Tá? Agora eu vou pegar aqui essa ponta de prova e vou colocar no outro lado da bobina aqui que vai no source, tá? No source do LNK. Vou colocar aqui. Beleza? Vou colocar aqui o acoplamento em corrente alternada novamente. Vou medir em cima do dreno aqui, ó. Então isso aqui, ó. Vou subir o traço. Ó, isso aqui, pessoal, significa que meu LNK está chaveando. Ó, isso aí é o chaveamento do LNK, tá? Deixa eu diminuir aqui. Tá aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só configurar aqui, tá em AC. Tá em AC, né? Deixa eu ver aqui, AC. AC, DC, AC. Então vamos lá, ó. O referência aqui para pegar o chaveamento é o source, tá? O source. Então vamos colocar aqui no dreno. Então tá aí, ó. Isso aí é o chaveamento. Chaveamento aí do circuito integrado, ó. Se eu não tivesse essa onda aqui, ó, tá? Significava o quê? Que esse circuito integrado não estava oscilando. Isso acontece muito com o LNK falsificado. O cara bota um LNK falsificado e mesmo assim a placa não funciona, o cara fica doido. Vai ver, ele colocou um componente falsificado e ele não está chaveando. Então esse aqui é o chaveamento, ó. Tá, isso aqui. Tá aí, ó. Isso aqui é o chaveamento, tá? Eu vou dar um pause aqui, um stop. Na verdade aqui eu carreguei. Deixa eu botar aqui o volts div.
Tá aí, ó. Vou dar um stop. Dei um stop e vou explicar para você essa forma de onda aqui. Então essa minha placa está funcionando perfeitamente, tá? Não precisa trocar o LNK e nem precisa trocar os capacitores de filtro. Então tá aí, ó. Como é que funciona essa onda aí, professor Luiz Henrique? Já expliquei em alguns vídeos meus no YouTube. Então o que acontece? Aqui, pessoal, é o corte do transistor. Essa linha aqui que desce, ó. Tá? Vou baixar aqui, vou colocar na minha referência. Aqui, ó. Referência. Então tá aí, ó. A minha linha de referência é esse pino aqui do meio aqui, ó. Então veja que aqui eu tenho o corte do transistor, tá? Aqui é o tempo que ele corta, que ele desliga, que ele não está conduzindo. E esse tempinho aqui é o tempo on, o tempo que ele está desligado. O tempo que ele continua desligado, tá? Um tempo aí pequeno. Então ele conduz e fica esse tempo aqui ligado, ó. Então veja que ele fica mais tempo ligado do que desligado, ó. E esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho aqui, que vem aqui, ó, na horizontal, é o tempo que ele está desligado. E esse aqui é o tempo que ele está ligado. Então aqui ele corta, fica desligado, conduz e o tempo que ele fica ligado. E aqui são ondas amortecidas até surgir o próximo pulso igualmente a esse aqui, ó. Tá? Então se você não tiver com um pulso igual a esse aqui, é muito provável que seu LNK esteja com problema. Ou esteja com problema na fonte, tá? De alimentação aí. Então, é basicamente isso, tá? Aí ele continua, né? Vem a onda amortecida, aí vem corte, de novo corte, né? Tempo que ele para de conduzir, aí o tempo que ele fica desligado, o tempo que ele conduz e o tempo que ele fica ligado. Então ele fica mais ligado do que desligado, tá? Então essa aí é a atenção. Isso aqui, pessoal, é um mini osciloscópio. Tá? É um osciloscópio portátil, faz todas as funções de um osciloscópio normal, todas as funções, tá? Faz todas. A diferença desse para o outro, aquele maior, é porque esse aqui é portátil e o outro lá é de bancada, né? Por isso que ele é grande. Mas se vocês observarem aqui, ó, a banda dele é 60 MHz. Então é um osciloscópio muito bom, tá? Você consegue salvar as ondas, ó. Aqui você mexe nos volt div, aqui no set div, no tempo, tá? Aqui para você pesquisar automático, sem precisar ajustar aqui a escala. Aqui é stop, você pausar. Aqui é vezes 1 e vezes 10, tá? Pra você aumentar aqui a medição. Tem aqui acoplamento AC/DC, tem o trig, tá? Trig e as setinhas do trig, 50%, ED, F1 e F2, tá? E ele é muito top. Tem a ponteira de prova aí, aqui tem o carregador, carrega com a bateria. Ele tem a bateria de celular interno, tá? Carrega com o carregador de celular. E aqui a chave liga e desliga. Então é um osciloscópio muito bom, tá? Você pode comprar ele pela Banggood e também pode comprar pelo Mercado Livre. A diferença é que no Mercado Livre é mais caro e entrega mais rápido. E na Banggood você paga metade do preço, porém é 45 dias a 60 dias para ser entregue. Então tá aí, a placa tá ligada. Agora vamos medir as mesmas tensões com o multímetro, né? Já foi medido. Mas vamos medir também. Então, tá aqui. Vamos lá, tensão alternada. Vamos colocar aqui. Tensão alternada. 207 volts. Do outro lado do PTC, 207 volts. Do outro lado o diodo já é contínuo. De um lado aqui da bobina, o outro lado da bobina. Chegando aqui ao dreno do LNK, tá? Aí nós temos aqui esse pino aqui, ó, contando daqui para cá, pino 1, 2, 3, 4, o 4 pino. Você vai ter uma tensão bem pequenininha, bem no pino mesmo, ó. Olha lá, 1,73732 milivolts. Então 1 volts, 1,7 volts, vamos colocar assim. Aí ele vem para cá, para esse R1 bem aqui, ó, SMD, ó, tá? De um lado o mesmo valor, do outro lado já vou ter 12 volts, ó.
Então se você não tiver, ó, aqui é porque tá alta, tá? Porque tá sem carga, beleza? Então tá aí, ó, 19 volts, tá? Se você não tiver essa tensão aqui, pode ser que o problema seja esse resistor, ou seja, o LNK. Aí ele vem pra cá, para o capacitor, tá? Tá? Aqui vai ser sempre a referência, esse pino aqui, ó, AC2, você vai fazer todas as aferições. Então, depois do R1, tem um 19 volts, tá? E ele vai vir aqui e vai passar aqui, ó, nesse capacitor aqui que filtra os 12 volts, tá? O negativo dele, no positivo não, que o positivo dele é esse aqui, é essa mesma linha aqui, ó, que tá a ponta preta. Então aqui eu tenho 11 volts, tá, ó, que vai ser entregue aqui no pino central aqui do regulador de tensão, ó. Então tá aí, ó, no pino central, no pino do meio eu tenho 12 volts e do outro lado eu já vou ter 5. Ó, se eu não tivesse esses 5 volts aqui, podia ser problema nele, tá? Ou um curto aqui pra frente, beleza? Aí daqui vai ser entregue aqui no pino de menos 5 volts e vai passar aqui nesses jumpers aqui também, ó, para alimentar o circuito integrado. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, passa nesse jump aqui, ó. Esse primeiro jump aqui, ó, passa o menos 5 e vem pra cá. E o outro passa o comum, tá? Então, tá lá, ó. No pino do meio, 12 volts. No pino terceiro, 5 volts negativo, tá? O pino primeiro é o comum, tá? Se você seguir, ele vem parar aqui, ó. Correto, pessoal? Então é isso aí. Um abraço, ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.